Olá pessoal, então essa é a explicação sobre o primeiro roteiro que vale ponto, né? O roteiro de ordenação por comparação, considerando alguns algoritmos iterativos, tá? Então o processo é o mesmo, faz o download, descompacta alguma pasta e importa o projeto no Eclipse, tá? Então depois de importado o projeto Maven no Eclipse, veja que vocês receberam aí na parte dos fontes diversos pacotes onde as implementações que vocês deverão trabalhar são aqui Bubble Sorting, Session Sorting, Selection Sorting e essa outra variação do Bubble Sort aqui, tá? Então, essas implementações nesse roteiro, quando vocês fizerem, elas podem inclusive ser plotadas, o resultado das execuções delas podem ser plotados, tá? Antes de vocês começarem a trabalhar, dar uma olhadinha no arquivo de configuração do projeto de vocês, no PUM. Tá? Como vocês vinham trabalhando, é um arquivo de configuração do projeto Maven que vai dizer que plugins o projeto Maven utiliza. Então, primeira coisa é você colocar o seu número de matrícula, os dados para o envio. Tá? No caso, o número de matrícula, eu vou pegar um número de matrícula que seja válido, por exemplo, tá? Para poder considerar aqui. Vamos lá. Pronto, colocar esse número de matrícula. No caso do roteiro, seria o roteiro R01, que é o primeiro roteiro, turma 1 ou turma 2, conforme for o caso, nesse caso turma 1, tá? E aqui tem um outro plugin que é feito que faz com que a própria compilação Maven na máquina do aluno ele mostre um gráfico de tempo de execução dos algoritmos que o aluno implementou, tá? Então, basicamente isso daqui você precisa informar para ele, dizer primeiro se ele quer gerar o gráfico, nesse caso é true, e dizer que classes você quer que ele plote esses gráficos. Então, nesse caso daqui, vão ser as classes que o aluno vai implementar, tá? Cada um de vocês pode ficar livre para escolher o que quiser que ele plote, tá? O que você informar aqui as classes é o que o plugin ele vai plotar. Nesse caso daqui, são as classes Simple Sort, Bubble Sorting, Selection Sorting, Insertion Sorting e aquela variação do algoritmo de Bubble Sorting recursivo que vocês também vão fazer. Tá? Então, nesse caso daqui, informando essas classes, a compilação Maven automaticamente ela vai gerar um gráfico para cada algoritmo desse daqui e plotar tudo junto. Ok, pessoal? Então, o que é que se tem para trabalhar nesses algoritmos? Antes disso, vamos deixar aqui rodar a compilação Maven, tá? Para a gente ver o efeito desses gráficos. O objetivo aqui install, vou mandar pular os testes, tá? Então, o Maven vai fazer a compilação, como vocês fizeram também a compilação normalmente, tá? Eu vou mandar pular uns testes que vocês receberam aí, e ele vai executar automaticamente os algoritmos e vai plotar. Notem que aqui existem 5 curvas que foram plotadas, tá? Todas estão em cima da outra porque não tem nada implementado e eles retornam em seção. Mas quando vocês implementarem isso daí, essas curvas vão se diferenciar e cada algoritmo aqui vai ter uma determinada cor e você vai conseguir ver a curva de cada algoritmo, considerando o tempo de execução, tá? Então, é uma ferramenta para você ver mais ou menos como é que está o tempo de execução de seu algoritmo para diferentes entradas. E aí você pode ter uma noção se o algoritmo está quadrático, tá? Ou até outros tipos de performance também, mas normalmente vai ser quadrático, é esperado que seja quadrático. E assim, essa ferramenta não é uma ferramenta bem precisa não, tá? São testes simples, só para poder plotar um gráfico aí
que seja útil para vocês capturarem o sentimento da curva do algoritmo de vocês, tá? Então, voltando à tarefa que vocês têm para fazer. Vocês receberam aí dentro de SCR Test Java uma classe que vai servir aí como teste para vocês, tá? Que vocês vão dizer o que é que vocês têm que testar. Sobre as classes, que é o pacote para vocês trabalharem, vocês receberam aí um pacote sorting, que tem uma interface sorting, que define um método para ordenar um array que é passado como parâmetro, e esse array é um tipo genérico que é comparável, tá? E aí vocês têm aí uma classe Abstract Sorting, que é uma classe que ela implementa esse método na interface e que ela chama internamente um método sorting que passa o array e passa o índice à esquerda e à direita, tá? E esse método aqui sort, ele é deixado como método abstrato, tá? É um método que vai pegar esse array e vai ordenar do índice à esquerda até o índice à direita, tá certo? Então ele vai pegar essa faixa daqui do array e vai deixar ordenado. E esse método sort aqui que já está implementado, ele simplesmente chama esse sort aqui que é deixado em aberto, tá? Então, das implementações de sort que vocês receberam, vocês têm aí o Bubble Sort, que é uma classe que vai estender o Abstract Sort, tá? Ou seja, vocês só vão precisar sobrescrever o método abstrato que está aqui, tá? Que ordena o array numa determinada faixa do array. Então, nesse caso daqui, já tem um método aqui a ser sobrescrito, e o que vocês precisam fazer é retirar, certo, esse comentário e essa exceção e colocarem aqui o código de vocês seguindo a estratégia de Bubble Sort, tá? O mesmo vocês fazem para o Insertion Sort, que ele extends Abstract Sort. O que vocês precisam fazer é substituir esse conteúdo pela ordenação segundo o Insertion Sort. E aqui, analogamente, vocês vão substituir esse código seguindo a estratégia para o Selection Sort. Notem que esses algoritmos, eles usam aquela função que faz o swap entre dois elementos de um mesmo array. E essa função, esse método, ele já está implementado aqui como um método estático. Vocês não precisam implementar nem mexer nisso daqui, tá certo? Então, esse método swap já está implementado e vocês vão utilizar ele na classe útil, um método estático. Então, é só utilizar útil.swap nessas implementações daqui, ok? E na terceira implementação, que é o Simultaneous Recursive Bubble Sort, é uma implementação recursiva do Simultaneous Bubble Sort. O que é que essa implementação faz? A cada passagem do Bubble Sort, vocês viram originalmente na aula de EDA que vocês empurram um grande lá para o final, certo? Mas na mesma passagem nós poderíamos empurrar um grande e já trazer um pequeno também, isso numa mesma passagem do array, tá? Então, para vocês compreenderem a simulação, imaginem esse array daqui, onde você tem aqui de início o 2 e o 8 aqui. Então, numa mesma passagem, você já pode ir empurrando os grandes e descendo os pequenos. Então, nesse caso daqui, o 2 e o 5, não houve troca, tá? Mas o 8, numa primeira passagem aqui, o 8 já foi modificado de posição, tá? Aí, na próxima passagem, em que você tem aqui o 2 e o 6, o 5 e o 6, não existe necessidade de troca. Então, aqui, esse contador daqui anda e o 8 já desce, tá? Nesse outro caso daqui, certo? Onde nós temos o 4 e o 6 que serão comparados. Então, já dá para subir o 6 e já descer o 4. E nesse outro daqui, que existe o 3 e o 8, a ordem está correta, não houve troca, certo? Mas à medida que você pode ir subindo no array, empurrando um grande e descendo no array, trazendo um menor, certo? Você já faz isso numa varredura, na mesma varredura do array, tá? Então, isso é, de certa forma, uma eficiência em relação ao Bubble Sort, tá? Que quando você termina a primeira passagem, você já tem a garantia de que o menor já está aqui e o maior
já vai estar lá no final do array. E aí você vai aplicar a próxima iteração, certo? A próxima varredura no array, já considerando esses espaços reduzidos, tá? Então, essa é a ideia que vocês vão implementar no algoritmo do bubble sort simultâneo, porque ele aplica o bubble sort subindo os grandes e descendo os pequenos numa mesma varredura, tá certo? Sempre que possível, tá? Só que esse algoritmo ele precisa ser recursivo, hein, minha gente? Então, a implementação desse algoritmo tem que usar recursão. E para isso vocês precisam apenas se ligar em qual é o caso base da recursão e qual é o caso indutivo, que vai ser quebrado no caso mais simples. E isso aí fica com a expertise de vocês, tá, minha gente? Para vocês pensarem qual é o caso base e qual é o caso indutivo e implementarem seguindo essa ideia, tá? Voltando aqui aos testes, vocês veem aqui que existe uma classe de teste que já é dada para vocês, que se vocês forem executar esses testes, isso vai dar um problema, tá? Por quê? Porque esse teste vocês precisam especificar que classes, que implementações vocês vão testar. Então, isso pode ser feito indo logo aqui, nesse pontinho aqui azul, que significa o to do. O que é que vocês precisam fazer nessa classe para ela funcionar, tá? Primeiro, a implementação aqui é null. Vocês precisam, né, dar um new em alguma implementação. Então, por exemplo, eu quero testar a minha implementação do bubble sort. Então, eu instancio aqui a minha implementação do bubble sort, onde eu vou ter integer, tá? Guardando nele. E aqui eu comento essa linha para poder já tirar a falha no teste. E aí você roda esse teste e testou o bubble sort. Quiser testar o selection sort, é só na próxima execução desse teste, né, vocês instanciarem o selection sort, tá? Ou o insertion sort ou o bubble sort simultâneo recursivo, tá? Então, isso é uma classe de teste simples, só para vocês verem com poucos testes se a classe de vocês está funcionando ou não. Novamente, o teste funcionando, passando, né, vai garantir para esses valores testados, não para outros, tá? Vocês fiquem livres para poder aumentar aí a quantidade de testes, brincarem bastante aí com esses testes. Ok, pessoal? Então, bom trabalho a todos.